Jesus não disse: se você me obedecer, eu te amarei. Ele já nos ama. E a nossa obediência deve ser apenas uma resposta ao amor que Ele nos dá gratuitamente. Obrigada por estar conosco hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você aprenda hoje algo que traga mudança em sua vida, sabe? Nos últimos dias, e hoje eu vou concluir, estamos falando sobre o que faz um grande homem ser grande. Todo mundo diz que quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não, queremos ser apenas medíocres. Queremos ser grandes, mas a nossa ideia de grandeza é o que Deus considera ser grande. Talvez, e geralmente, são duas coisas diferentes. Baseamos a grandeza em muitas coisas externas, como as nossas roupas, quem conhecemos, o carro que dirigimos, qual é a nossa carreira e quanta formação nós temos. Mas Deus diz que um grande homem é aquele que serve a todos os outros, que um grande homem é o que serve. Também descobri estudando que grandes homens e mulheres de Deus andam em obediência. Então hoje vamos falar sobre sermos obedientes a Deus. E ser obediente em servir os outros. E ter a certeza que não estamos apenas ouvindo a palavra, mas que estamos praticando a palavra. Acho que às vezes podemos realmente ser enganados ao pensar que, bem, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu conheço a palavra, mas é inútil se não praticamos a palavra. Agora ouça isso, Mateus 5,19. Qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensiná-los será chamado grande no reino dos céus. Eu amo isso. Um grande homem anda em obediência. E nós não apenas vamos andar em obediência, mas vamos ensinar aos homens a andar em obediência, e quem faz isso é considerado grande por Deus. A nossa justiça, ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Jesus disse que eles falavam a palavra, mas não caminhavam nela. Mateus 5, verso 20. Eis que te digo, a menos que a sua justiça supere dos fariseus e os mestres da lei, certamente vocês não entrarão no reino dos céus. Eles tinham uma suposta justiça, falavam todas as coisas certas, mas depois de dizer aos outros o que fazer, Jesus disse, eles mesmos não as praticam. Eles sabiam o que fazer, falavam com as pessoas para fazer, mas eles mesmos não andavam em obediência a Deus. Eu imagino se eu perguntasse, você sabe de alguma coisa em sua vida agora que Deus te disse para fazer ou não fazer que você ainda não fez? Sabe, só ter a intenção de obedecer a Deus não é obediência. Nós não obedecemos a Deus até irmos e fazermos aquilo que Ele nos pediu para fazer. Mateus 23, dos versos 1 ao 4. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus sentam-se no lugar de Moisés. Vocês devem atentar para fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles pregam, mas eles não praticam. Eles amarram fardos pesados e dolorosos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para ajudá-los. Eles não praticavam o que pregavam. O próprio Jesus se humilhou, tornando-se servo. E a Bíblia Amplificada diz que ele tornou extremamente obediente até a sua morte lá na cruz. Não devemos apenas almejar ser obedientes, mas temos que ser extremamente obedientes. Nós fomos libertos do legalismo e não precisamos seguir todos os pedacinhos que estão na lei, mas se vou errar por um lado ou pelo outro, eu prefiro ser um pouco... Não quero ser legalista, mas digamos que eu prefiro chegar a esse extremo do que ficar pensando que nada tem importância e que eu posso fazer o que eu quiser fazer, sabe? Hoje nós vivemos debaixo da graça e a graça é maravilhosa.
Mas isso não significa que podemos fazer o que nós quisermos fazer e só porque sabemos que Deus perdoa e que Ele é bom. Filipenses 2, 4 ao 10, não buscando seus próprios interesses, mas cada um os interesses dos outros. Nós falamos sobre isso ontem, sobre como é importante não apenas estarmos interessados no que nós estamos interessados, mas estarmos interessados no que outras pessoas estão. O meu filho viaja muito e conhece um monte de gente nova, porque ele está sempre buscando lugares onde nós podemos investir os recursos que os nossos parceiros nos dão para ajudar as outras pessoas. E ele viaja muito para aqui dentro, mas também para o exterior, procurando ministérios que são realmente íntegros, ministérios corretos, sabe? Mas que precisam de recursos para poder fazer o que Deus os chamou para fazer. E então, os apoiamos, assim como vocês fazem em parceria conosco, fazemos com eles também, para que ajudem as pessoas feridas. E então, nós não queremos estar interessados só no que nos interessa, mas também no que as outras pessoas estão. E assim, porque ele encontra várias pessoas que ele não conhece, sabe? Ele me disse, sabe, eu descobri que você nunca vai ter nenhum problema em conhecer uma nova pessoa se apenas fizer a elas perguntas sobre si mesmas, porque todo mundo gosta de falar sobre si. E é verdade, essa é uma das maneiras como você pode ser uma bênção para outras pessoas. Bem, fale-me de você. Fale-me da sua família. Fale-me sobre seus sonhos, seus desejos. Desde que eles te contem tudo sobre eles mesmos. Em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo, que, tendo a própria natureza de Deus, não considerava o ser igual a Deus como algo a ser usado em seu próprio benefício. Em vez disso, ele humilhou a si mesmo, tomando a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança de homens. E sendo encontrado na aparência de um homem, ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Eu amo isso. Deus o exaltou à mais alta posição. Se você estiver disposto a descer para o lugar mais baixo, Deus, ele vai exaltá-lo ao lugar mais alto. Mas se tentarmos chegar ao lugar mais alto sozinhos, então Deus terá que nos levar ao lugar mais baixo. Vamos nos dispor a fazer as pequenas coisas e não ficar preocupados com a nossa reputação ou se vamos parecer importantes e que Deus nos promova quando Ele quiser nos promover. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus foi grande porque ele cumpriu os mandamentos e ensinou aos outros a fazer o mesmo. Como o seu comportamento afeta as outras pessoas, bem? A Bíblia diz lá em Romanos 5, 19, que através da obediência de um só homem todos foram justificados. E através da desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores. Através do pecado de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza de pecado. Mas através de Jesus, da sua justiça, todos os que depositam sua fé e confiança nele podem ter esta mesma justiça imputada a eles por colocar sua fé nele. Uau! Então, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram desobedientes. E pela obediência de um só homem, todos se tornaram obedientes. Deixe-me te dizer, você tem mais poder do que você pensa que tem. Se você tomar a decisão de viver uma vida correta e de sempre fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, aquilo que você sabe que é certo aos olhos de Deus. Sabe, nós sabemos lá no fundo o que é certo ou errado. E muitas vezes, mesmo que você não tenha sido ensinado, você ainda sabe o que é certo ou errado. Você é esperto bastante para saber quando está assistindo algo na TV e aquilo está indo na direção errada e ninguém precisa dizer para você desligar, sabe? Quando queremos fazer algo, nós somos bons em inventar desculpas. Mas nós realmente sabemos lá no fundo que devemos ajudar as outras pessoas, mas muitas vezes queremos manter o que temos.
E uma das coisas mais poderosas que Deus me disse, há alguns anos atrás eu estava orando para que Ele fizesse algo por alguém, e Ele disse: pare de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você mesma poderia fazer e simplesmente não quer. Uau! Digamos que você tenha um colega de trabalho com seu aluguel atrasado, e então você ora para que Deus dê a ele o dinheiro para pagar o aluguel. Bem, Deus trabalha através das pessoas, talvez Ele queira que você dê a ele o dinheiro para pagar. É incrível como estamos dispostos a orar para que Deus faça algo, mas não dispostos a sacrificar, e lá vem esta palavra. Jesus sacrificou tudo dele por nós, e se nós vamos ser obedientes a Ele, então vamos ter que sacrificar, isto é, desistir de coisas que preferimos manter conosco. E nós vamos ser testados. Deus vai nos pedir para dar coisas que queremos manter? Ele nos pedirá para dar o dinheiro que guardamos para algumas outras coisas. E nunca se sabe quando esses testes virão. Você pode pensar que ficou muito bom nisso, e então, de repente, Deus vai te dar um curso de reciclagem, sabe? É meio difícil, como mulher, ver uma outra mulher usar algo que eu amava e que Deus me disse para dar a ela. E agora não tenho mais aquilo. Então eu tenho que aprender a gostar de ver aquela mulher desfrutando. Mas se tivermos em mente que tudo que fazemos pelos outros estamos fazendo para Deus e que a nossa recompensa vem dele, então isso fica muito mais fácil. Eu venho perguntando isso nos últimos 2 dias e quero perguntar hoje: o que você está fazendo pelas outras pessoas? Você se lembra de ontem quando falei sobre como Jesus lavou os pés dos discípulos e quando ele chegou a Pedro? Pedro disse: "Oh, não, Senhor, você não vai lavar os meus pés." E Jesus disse: "Se eu não te lavar, você não tem parte comigo." Deixando claro que se vamos ter um relacionamento de verdade, temos que fazer as coisas uns pelos outros, não pode ser algo unilateral. Quão melhor nossos relacionamentos seriam se, em vez de pensar o que você pode fazer por mim, eu pensasse sobre o que eu posso fazer por você. E fizéssemos de propósito. Eu tento fazer disso parte da minha vida de oração todas as manhãs. Sempre penso perto de quem eu vou estar hoje. Sempre pergunto a Deus o que eu posso fazer por ela. E Ele nem sempre me mostra algo, mas às vezes mostra. Pelo menos eu já estabeleci em mim uma mentalidade de que, quando eu estiver junto com as pessoas, se elas mencionarem alguma coisa, eu estarei preparada para entrar em ação e ajudar naquilo. Pensa na seriedade disso, que através da obediência de um só homem, muitos foram justificados. Deuteronômio 30:19, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham, pois, a vida, para que vocês e seus descendentes possam viver. Se você escolher a vida, isso não irá afetar só você, mas também vai afetar todos os seus descendentes. Os meus filhos acho que eles em algum momento já agradeceram a Dave e a mim por vivermos a vida que nós vivemos e pelos sacrifícios que nós fizemos, porque eles aprenderam a se comportar nos observando. Todos os nossos 4 filhos são íntegros, todos eles são honestos, todos amam a Deus e andam com Ele. Não são perfeitos, cometem erros, mas eles aprenderam que uma caminhada com Deus é mais do que apenas falar, o que é obediência. Eu estava com uma das minhas filhas ontem e houve uma pequena discussão em uma loja. E ela ficou um pouco irritada e disse algo que talvez não devesse ter dito, sabe? E o marido dela perguntou: "Você não vai se desculpar?" E ela disse: "Não." Mais tarde ela chegou em casa. E você sabe como Deus pode lidar conosco às vezes. E eu presumo que foi isso que aconteceu. Ela ligou de volta para a loja e se desculpou com a garota. A garota não entendeu muito bem, sabe? Mas eu disse: "Não se preocupe, você fez o que deveria fazer. Agora o resto é com ela e Deus." Sabe, se você cometer um erro, arrependa-se rápido. Volte à pessoa com quem você foi rude e diga: "Me desculpe-me." Não deixe para lá.
Sim, podemos nos arrepender diante de Deus, mas é muito mais difícil se arrepender diante do homem. E dizer, me perdoe, estou errado, e eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que você e seus descendentes possam viver. E neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra você, pois eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vocês e seus filhos possam viver. Sabe, o Velho Testamento fala sobre a bênção e a maldição. Amados, se cumprirmos os mandamentos, seremos abençoados e amaldiçoados se não os cumprirmos. Deuteronômio 28, versos 1, 2 e 15. Se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus e seguir cuidadosamente todos os mandamentos que hoje ordeno a vocês, o Senhor teu Deus vai te colocar no topo de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. No entanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus e não seguir todos os seus mandamentos e decretos que eu estou lhes dando hoje, todas essas maldições virão sobre vocês e os dominarão. Bem, este capítulo fala sobre como somos abençoados se obedecermos e amaldiçoados se não obedecermos. Agora, nós não vivemos mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Sempre que eles cometiam erros, a única maneira que tinham de receber perdão não era apenas se arrependendo e recebendo a misericórdia de Deus. Eles tinham que fazer sacrifícios para pagar pelos seus pecados. E assim os pecados eram cobertos, mas nunca eram removidos. Então aquele sentimento de culpa sempre estava lá. Mas Jesus, pela nova aliança, ele se tornou o último, o único, o completo e perfeito sacrifício. E os sacrifícios nunca mais serão necessários. Hoje, quando pecamos, olhamos para ele, admitimos e confessamos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele os perdoa e os remove. Ele não os cobre, ele os remove e os leva para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembra nunca mais deles. Uau! E sabe o que Deus faz por nós, o que Ele nos dá? Ele espera que estejamos dispostos a dar às outras pessoas. A quem você precisa perdoar, de quem você está guardando amargura e ressentimento porque você acha que te trataram de forma injusta, sabe? Uma das maneiras que você pode servir as outras pessoas é sendo misericordioso com elas. Não julgando nem sendo crítico com elas, e sendo paciente com elas. A Bíblia diz que devemos ser pacientes com as fraquezas das outras pessoas. Todos temos fraquezas, mas é que às vezes aquelas áreas onde talvez você é forte, alguém é fraco, então se você é forte numa área, é muito fácil julgar alguém que é fraco naquela área. Mas você tem que ter em mente que você pode não ter essa fraqueza em particular, mas tem suas próprias fraquezas. E graças a Deus ele é paciente, ele é misericordioso conosco e ele nos dá graça. Nós não vivemos mais debaixo do Velho Testamento, mas ainda temos que fazer o melhor que pudermos, fazendo as coisas certas desde o princípio. Devemos estar dispostos a perdoar, porque Deus está muito disposto a nos perdoar. Você não pode obedecer a Deus se não conseguir ouvir a Deus. Muitas das grandes instruções de Deus para nós são sobre as outras pessoas. Quando não ouvimos o que Ele está dizendo, nós rapidamente rejeitamos as coisas que Deus falou ao nosso coração. E quão fácil é esquecer quando Deus coloca algo em seu coração que você pode fazer por outra pessoa e você simplesmente não quer fazer aquilo de forma alguma e dar uma desculpa. Nós temos tantas desculpas. Em Zacarias 7, 8 e 13 diz: a palavra do Senhor chegou a Zacarias. Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso disse: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva ou os órfãos ou o estrangeiro ou os pobres. Não conspirem mal uns para com os outros.
Deus parece ter um lugar especial em seu coração para as pessoas que são sozinhas e não podem mudar a si mesmas, viúvas, órfãos, sem pais, os pobres. Mas eles se recusaram a prestar atenção e teimosamente viraram as costas e cobriram os ouvidos. Nós não devemos fazer isso. Se Deus te disser algo que você não quer ouvir, não cubra os seus ouvidos. Peça a Ele graça para escutar, siga em frente e seja obediente. Eles endureceram seus corações como pedras e não ouviram a palavra do Senhor. E assim Deus se zangou com eles. Ele disse: quando eu chamei, eles não ouviram. Então, quando eles me chamarem, eu não os ouvirei. Uau! Mais uma vez entendo que este é o Velho Testamento, mas, sabe, o Novo Testamento, ele não anula o Velho Testamento. Ele dá a nós a habilidade, a graça, o poder do Espírito Santo para cumprir e fazer o que Deus nos pede para fazer. Porque Deus chama um homem obediente de grande homem, porque é difícil ser obediente. Isso não é fácil. Deus nem sempre nos pede para fazer coisas que adoraríamos e queremos fazer, sabe? Muitas vezes, e posso dizer que na maior parte do tempo, Ele nos pede para fazer coisas que não queremos. Coisas difíceis de fazer. Que tal uma pequena pesquisa sobre o que as bênçãos e as maldições trazem? A obediência proporciona bênção, crescimento, abundância, invencibilidade, você não pode ser derrotado, provisão divina, caminhar na presença de Deus. E Deus vai exaltar o obediente, Ele vai levantá-lo. Mas a desobediência proporciona todo tipo de amargura, de falta em todos os lugares que olhamos e traz misérias, adversidades, desespero, cativeiro, decepção, pobreza, traz destruição, ser abandonado, sem conforto, impotente e oprimido. Meu pai, eu acho que eu prefiro ser obediente a Deus do que ser desobediente. Se você quer as recompensas da obediência, então você tem que fazer o trabalho de ser obediente. Isso é algo muito sério que nós estamos falando aqui hoje. Muitos cristãos hoje em dia vivem uma vida comprometedora, vivem uma vida medíocre. Eles vão à igreja, eles podem ter um adesivo em seus carros, podem até ler um pouco de suas Bíblias todos os dias, mas então, você está sendo obediente ao que está dizendo a palavra? E não use a desculpa, todo mundo faz isso. Quer saber, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não vou responder pelo que Dave faz, ou pelo que os meus filhos estão fazendo, ou os meus amigos fazem. Eu só vou responder pelo que eu faço, e você só vai responder pelo que você faz. Eu estou te implorando hoje que se há alguma área da sua vida que você sabe da desobediência, por favor, vá até Deus e se arrependa. E peça a Ele a graça e a ajuda do Espírito Santo para fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Há uma escritura que aparece frequentemente em meu coração, na minha mente e nos meus estudos. E é uma escritura tão simples. João 14,15, Jesus diz: se você realmente me ama, você obedecerá aos meus mandamentos. Uau! Se você realmente me ama, obedecerá aos meus mandamentos. Sabe, é muito fácil dizer: Senhor, eu te amo. Mas o verdadeiro teste é se estamos ou não fazendo o que sabemos que Deus está nos pedindo para fazer. Se eu estou com raiva de alguém e sei de acordo com as Escrituras que devo perdoá-los, será que eu estou disposta a perdoar ou eu estou inventando desculpas para não fazer isso? Sabe, uma desculpa é apenas uma razão cheia de mentiras. Podemos dar várias desculpas, mas isso não nos justifica diante de Deus. Se estou tendo dificuldades em tentar fazer com que minhas emoções concordem em fazer o que Deus quer que eu faça, a minha decisão de fazer isso é levar a minha vontade em submissão à vontade de Deus e fazer o que eu sei que Ele quer que eu faça. Isso prova que eu o amo. Jesus não disse: se você me obedecer, eu te amarei. Ele já nos ama. E a nossa obediência deve ser apenas uma resposta ao amor que Ele nos dá gratuitamente e que foi derramado sobre nós quando Ele subiu naquela cruz e morreu por nossos pecados.
Homens e mulheres de Deus verdadeiramente grandes são obedientes.